Olá, nós estamos no podcast USP e as Profissões, eu sou Bruno Chamochumbi e neste passeio pelas profissões que acontecem, que se realizam na USP, nós vamos falar de educação, a faculdade de educação que relaciona de uma maneira muito inteligente vários cursos para atender esses cursos dentro da USP de uma maneira especial. Tem a professora Ana Martinez. Martinez ou Martinez? Martinez. Ana Martinez Duboc, como sua presidente da Comissão de Cultura e Extensão. Professora, é uma honra receber você aqui. Você que é da FEUSP, a Faculdade de Educação da USP, e preside a Comissão de Cultura e Extensão. É muito bom saber e entender a importância da extensão nesta faculdade, neste grupo de atividades da Faculdade de Educação. Seja bem-vinda. Obrigada, Bruno. É um prazer enorme poder gravar esse podcast com você e já começo parabenizando a Pró-Reitoria de Cultura e Extensão por essa belíssima iniciativa que coloca a extensão universitária nos holofotes, para uma oportunidade para a gente poder discutir as ações de cultura e extensão da nossa universidade, poder explicar um pouquinho o que é o cotidiano universitário. Acho que antes da gente falar e se aprofundar nas atividades de cultura e extensão, é muito importante falar dessa inter-relação que a Faculdade de Educação tem dentro da USP, com uma série de cursos, e esse atendimento, esse olhar para a educação de uma maneira mais sistêmica, mais global, né? Uhum. Sim, eu sou professora, sou docente, pesquisadora, formadora de professores na Faculdade de Educação. Ingressei lá como professora em 2013 e de lá para cá eu atuo nas atividades de ensino, pesquisa e extensão, no curso de pedagogia e demais licenciaturas. A Faculdade de Educação, como você bem já ressaltou, é uma faculdade que recebe e acolhe estudantes da USP, de diversos cursos de graduação, os cursos de licenciatura. São os professores olhando para os professores. Exatamente. Então, é um curso que, na verdade, os nossos cursos, o de pedagogia e as demais licenciaturas, forma profissionais para atuar na educação básica, em contextos de educação formal, que são as escolas regulares, as creches, mas também tantos outros contextos de educação não formal, como os museus, os coletivos, os cursinhos populares, e além, claro, né, os cursos formam tanto profissionais para atuarem como professores, como também coordenadores pedagógicos, gestores, além, claro, da possibilidade de atuar na consultoria e assessoria pedagógica, voltada, por exemplo, a materiais didáticos. Então, a atuação profissional que está prevista no curso de pedagogia e demais licenciaturas vai muito além da profissão da docência, da profissão de professor. E essa profissão que é tão assim importante para por exemplo, na nossa casa, a gente tem uma verdadeira deferência, se assim a gente pode falar, aos professores, né? É uma profissão que é milenar, né? E que realmente se efetiva por meio de tantas atividades importantes na vida prática das pessoas, e de alguma maneira isso também se reflete pelas atividades de cultura e extensão. Por que é tão importante a extensão na Faculdade de Educação? Sem dúvida. Bruno, essa é uma pergunta super importante. Eu acho que para quem quer ingressar na Universidade de São Paulo e, eventualmente, para os nossos estudantes de graduação que já estão conosco aqui, é super importante lembrar que há uma distinção muito grande entre o cotidiano de um aluno, de um estudante de ensino médio e o cotidiano de um estudante universitário. Então, porque atenção, é importante até falar isso. Aqui é importante a gente dizer isso, porque você que vai ingressar na USP já vai entendendo antes de ingressar que realmente é muito diferente o que você viveu no ensino médio e o que você viverá na universidade, né? Exatamente, Bruno. E eu acho que essa distinção é super bacana da gente colocar aqui para discutirmos, porque muitas vezes o estudante do ensino médio não tem ainda a dimensão do que é se tornar um estudante universitário. Por quê? Porque essa formação é uma formação mais holística, é uma formação que envolve o desenvolvimento de atividades de ensino, de pesquisa e de extensão. Então, quando o aluno chega aqui na Universidade de São Paulo, por exemplo, na Faculdade de Educação, claro que ele vai ter
as aulas, as disciplinas para poder participar e estudar, mas ele também tem a possibilidade de se envolver em projetos de pesquisa, como uma iniciação científica, e mais especificamente em atividades culturais extensionistas, que são atividades que colocam o nosso estudante dos cursos de pedagogia ou demais licenciaturas em contato direto com a sociedade. Então, essa extensão universitária, que é um braço super importante da Universidade de São Paulo, de toda a universidade pública, ela é o braço da extensão que coloca o meu estudante em formação científica, artística e cultural em contato direto com a sociedade. Então, todas as teorias, a produção de conhecimento que ocorre ao longo de um curso de graduação, por meio da grade curricular, esse meu estudante já vai em contato direto com os diferentes grupos sociais, ganhando corpo, não é? Ganhando vida, essa teoria ganha vida, e o contato com essa sociedade é de fundamental importância para essa formação holística. Isso ajuda também na definição da missão dele, né? Ele vai trabalhar para quê? Ele vai auxiliar a quem? Ele vai realizar quais olhares, contrapartidas e melhorias para a sociedade. Isso muitas vezes pode ser descoberto por meio dessas atividades práticas, dessas atividades teóricas que estão muito presentes na extensão, né? Exatamente. Como é que isso se desdobra em termos práticos na faculdade de educação? Então, por exemplo, nós temos algumas disciplinas que envolvem estágios. Então, desde o início da grade curricular, do curso de pedagogia e das outras licenciaturas, os nossos estudantes, a depender da disciplina que ele cursará, ele também terá essa oportunidade formativa, essa ação formativa, nos estágios que ele vai realizar, em creches, em escolas, em cursinhos populares, em outros espaços de educação não formal. Então, ao longo do curso, existe esse contato direto com a sociedade, já previsto em algumas disciplinas que envolvem estágios, mas é claro que, além dessa relação direta com a sociedade por meio dos estágios, há inúmeros outros projetos culturais extensionistas com os quais os nossos estudantes já podem se envolver numa relação direta com a sociedade, o que traz um enorme benefício do ponto de vista formativo. Eu tenho alguns exemplos de projetos de extensão, não sei se eu posso... Por favor, isso que a gente quer. A gente quer saber como é que a extensão se manifesta na prática, mas, sobretudo, mostrar a extensão para esse aluno que está querendo entender que, além da grade curricular, que já é conhecida e que ele vai ler isso numa listagem, entender quais são os aspectos de formação dentro de sala de aula, mas também como é que ele vai para a rua, como é que ele se relaciona com a cidade, como é que ele se relaciona com os grupos sociais e com as demandas de educação da sociedade. Exatamente, Bruno. Então, na Faculdade de Educação, nós temos diferentes espaços e laboratórios de cultura e extensão. Então, aqui eu posso citar, por exemplo, o Museu da Educação do Brinquedo, que é um espaço maravilhoso, no qual os nossos estudantes, quem quiser ingressar no curso de pedagogia, por exemplo, poderá se envolver nas visitas guiadas, acolhendo, recebendo crianças, para poder mostrar de modo formativo as nossas exposições. Tem também oficinas, oficinas de pintura com tinta natural, produção de materiais educativos, isso só para falar do MEB. Tem também um outro laboratório super importante na FEUSP, que se chama LabArte, que é o Laboratório de Experimentação em Arte e Educação. No LabArte, há inúmeras oficinas nas quais os nossos estudantes que ingressam lá na Faculdade de Educação podem se envolver como monitores, como tutores, oficinas promovidas por diversos núcleos. Então, temos oficinas voltadas para jogos teatrais, fotografia como suporte afetivo, coral, cineclube café, palhaçaria, ludos, RPGs, jogos de mesa. Então, veja como é que esse espaço, o LabArte, é um espaço formativo, no qual o meu estudante de pedagogia ou de outras licenciaturas pode se envolver, aprendendo na prática, nessa relação direta com a comunidade externa. Temos também o CEPEL, que é o Centro de Línguas, onde a gente oferece um curso de inglês gratuito, voltado para os nossos estudantes de graduação, além de muitos minicursos de línguas estrangeiras abertos à comunidade externa. Então, há uma série de iniciativas culturais extensionistas que dependem, claro, do envolvimento dos estudantes de graduação, colocando a Faculdade de Educação
nessa relação, nessa conexão com a sociedade, buscando responder aos problemas sociais, aos problemas contemporâneos que vão aparecendo no nosso Isso é cotidiano. maravilhoso. Agora eu quero te provocar, talvez seja essa a melhor palavra mesmo, a refletir comigo sobre como os desafios da educação hoje estão completamente atrelados às ferramentas, por exemplo, às ferramentas tecnológicas ou aos novos tipos de educação. A gente hoje ouve muito falar de andragogia, por exemplo, né, que é a pedagogia dos adultos. Não sei se é assim o termo, mas eu quero que você desenrole um pouco esse termo para a gente, porque hoje tem várias técnicas e formatos de educação que se valem da tecnologia, dos equipamentos, das ferramentas tecnológicas, para alcançar de uma maneira mais prática o dia a dia desses estudantes que serão professores em breve. Exatamente. Eu acho que são demandas contemporâneas aí, demandas do nosso tempo, desafios para pensar a educação, desde o advento das novas tecnologias digitais, o uso das redes sociais. É claro que esses são temas que a Faculdade de Educação debate por meio de cursos de extensão, por meio dos eventos que realizamos para debater, trazendo especialistas da área para falar com os nossos estudantes. E, claro, dentro das disciplinas, dentro da grade curricular, nós temos algumas disciplinas que se voltam especificamente para problematizar essas questões, como o letramento midiático, os multiletramentos, as implicações do uso de tecnologias digitais para quem ensina crianças e jovens. Enfim, eu acho que é um tema que está previsto na Faculdade de Educação, não apenas nas aulas que compõem a grade curricular, mas também nessa realização de eventos, de palestras, de mesas redondas, de conferências que abordam essa temática. Acho que há um imenso desafio, não deve dar tempo nesse podcast para a gente falar disso tudo, mas sim uma questão importantíssima que está contemplada na formação do curso de pedagogia e das outras licenciaturas. Professora, para quem está assistindo o nosso podcast, quer saber um pouco mais ainda sobre as atividades da Faculdade de Educação da USP e quer realmente analisar a possibilidade de integrar esse time, se assim a gente pode dizer, de alunos e professores numa grande comunidade, o que você tem a dizer sobre o cotidiano, sobre o dia a dia das trocas e o desenvolvimento dos projetos acadêmicos, os projetos de pesquisa, os projetos de cultura e de extensão? Ótimo. Bruno, a Faculdade de Educação tem um lugar muito peculiar, muito singular aqui na Universidade de São Paulo, porque nós temos o nosso curso de origem, o curso de pedagogia, mas por oferecermos disciplinas voltadas à formação para a docência, nós acabamos acolhendo os estudantes de graduação que ingressam nas outras unidades. Então, por exemplo, algum estudante da graduação que ingressou no curso de História, ele tem o direito, ao ingressar no curso de História, nesta faculdade, na FEFELESH, ele tem o direito de se formar também professor, por meio do curso de licenciatura. A partir do momento que ele usa deste seu direito de também ser licenciado, em História, ele vem à Faculdade de Educação também cursar disciplinas pedagógicas. Então, a Faculdade de Educação é uma faculdade onde circulam estudantes de muitas unidades de toda a USP. E no que diz respeito à possibilidade de envolvimento nessas ações, sobretudo as ações extensionistas, que é o nosso enfoque aqui, é bom ressaltar, para quem está pensando em ingressar na Universidade de São Paulo, que há uma série de possibilidades de bolsas, prevista nos editais, chamadas de fomento, e aqui eu recupero a Bolsa PUB, que é um programa unificado de bolsas, por meio do qual um docente como eu pode submeter um projeto de extensão e posso, então, supervisionar um trabalho, trabalhar comigo aí, trabalhar em parceria com um estudante da pedagogia ou de outras licenciaturas num projeto de extensão na minha área. Na Faculdade de Educação há vários projetos de extensão, muitos deles
desenvolvidos na própria escola de aplicação, porque a Faculdade de Educação possui ali ao lado a escola de aplicação, onde muitos estudantes nossos desenvolvem ações culturais extensionistas, e há uma série de projetos de extensão desenvolvidos pelos docentes da Faculdade de Educação, nos quais os estudantes podem se envolver. Tem projeto voltado para horta e laboratório de ciência na Faculdade de Educação, tem projeto voltado para formação em escolas indígenas, tem o projeto na escola de aplicação voltado para o programa Negritudes, tem também um projeto belíssimo, coordenado por um docente lá, colega meu da faculdade, voltado para cursinhos populares, né, nas ETECs, pré-vestibulinhos nas ETECs, na comunidade do Jardim São Remo. Tem também um projeto voltado para ocupações habitativas no centro de São Paulo, envolvendo crianças moradoras de ocupações. Então, vejam como é que a Faculdade de Educação é uma faculdade interdisciplinar, multidisciplinar, porque ali circulam diferentes temáticas e diferentes estudantes em suas diferentes formações e áreas do conhecimento. E, de alguma maneira, alunos e professores estão também sempre circulando, dando voz a essa importante missão da USP, que é estar presente efetiva e realmente na vida da população, da sociedade. Praticamente todos os dias a USP é citada, principalmente Exatamente. Na sua Faculdade de Educação, em todos os ambientes em que podem ser divulgadas essas atividades de educação, né? Seja na mídia, em matérias, em revistas, vocês sempre são muito procurados para emitirem opiniões, inclusive mais técnicas e científicas sobre o futuro da educação e as conduções de uma série de políticas ou programas de educação no nosso país, até mesmo para auxiliar e opinar nas decisões de governos, né, professor? Acaba sendo muito natural como um olhar acadêmico, técnico e até prático, né, que é o que a gente vê muito na extensão, né? Exatamente. Aqui a gente está muito focado, para quem quer ingressar na Faculdade de Educação, aqui a gente está muito focado em dar um pouquinho, né, uma pincelada, uma ideia do que é esse cotidiano na vida universitária de quem cursa, né, um curso na Faculdade de Educação. Mas, sem sombra de dúvidas, as nossas pesquisas e a nossa atuação, do ponto de vista dos docentes, está muito voltado, Bruno, à melhoria das políticas públicas, sobretudo as políticas educacionais. E esse é um ponto que está previsto no currículo. A gente discute com os nossos estudantes essa questão das políticas públicas, das políticas educacionais, e não apenas discutimos, mas, de certo modo, eu acho que a extensão, voltando um pouco para falar da extensão, a extensão me parece ser um braço fundamental da universidade pública, porque ela dá vida a muitas dessas ideias que discutimos com os nossos estudantes, não é? E a relevância da extensão universitária é tão grande que agora, por exemplo, a Universidade de São Paulo vive o que ficou conhecido como a curricularização da extensão, né? Quer dizer, a partir de reconhecer a extensão como importante, curricular e, ao mesmo tempo, oficializar algo que já vem na história da Universidade de São Paulo sendo naturalizado pelas boas práticas e bons resultados da universidade na comunidade, né? Exatamente. Eu acho que esse processo de curricularização da extensão visa valorizar e dar visibilidade a essas ações de extensão e acho fundamental que os estudantes, para além de cumprir as horas de extensão, possam ter a oportunidade de debater o que é a extensão universitária, o valor da extensão universitária, e por que é importante, ao longo da minha formação universitária, me envolver com determinados grupos sociais. Acho que falar de extensão universitária tem tudo a ver com o próprio movimento estudantil, o próprio protagonismo dos estudantes, porque, afinal de contas, é importante a gente pensar uma universidade sempre em conexão com a sociedade, né? Pensar uma universidade desconectada das realidades sociais não faz sentido. Motivo pelo qual a gente aqui agora na Universidade de São Paulo temos vivido essa relevância, essa importância para a extensão, para os projetos de extensão. Professora Ana Martinez Duboc, ela que é professora, falei bonito?
Falou, claro. Ana Martinez Falou muito bonito. Duboc, lindo nome. Ela que é presidente da Comissão de Cultura e Extensão da Faculdade de Educação da USP. Eu vou pedir, professora, para você encerrar essa nossa entrevista, olhando para a câmera e convidando os nossos alunos, os nossos futuros alunos, a integrarem a Faculdade de Educação. Fala da estrutura, da biblioteca, dos espaços lúdicos, dos espaços de estudo, das salas de aula, tudo que a Faculdade de Educação pode oferecer, e vamos aproveitar esse momento para entusiasmar, sem dúvida alguma, os alunos que chegarão para integrar o nosso time e, principalmente, contribuirão de maneira efetiva para a sociedade por meio da cultura e da extensão. Maravilha, Bruno. Pessoal que está nos ouvindo, será um prazer enorme poder receber vocês na Faculdade de Educação. Uma Faculdade de Educação onde vocês encontrarão, além dessa vida pulsante, né, que é constitutiva da universidade aqui, vocês vão encontrar a possibilidade de discutir questões voltadas à educação e à sociedade de diferentes perspectivas, vestindo outras lentes, ampliando suas visões de mundo, expandindo os seus horizontes, as suas perspectivas, numa formação holística, completa, uma formação que olha para a formação científica, para a formação artística, para a sua formação cultural, e tudo isso dentro de uma proposta curricular de muito estudo. Vocês vão estudar bastante aqui, vocês vão ler muitos textos, mas vocês vão se envolver também em atividades de ensino, de pesquisa, de extensão, poderão ainda se envolver em atividades de internacionalização por meio de intercâmbios culturais, conhecendo novas culturas, outros países. A Faculdade de Educação é uma faculdade localizada perto da Portaria 1 do campus Butantã, e é uma faculdade onde vocês vão encontrar diferentes espaços e laboratórios de ensino, pesquisa e extensão. Aqui, porque o tempo é curto, eu citei apenas alguns, mas lá no site da Faculdade de Educação vocês poderão encontrar essa riqueza, essa diversidade desses espaços, nos quais eu espero vê-los pelos corredores ali, envolvidos nas nossas atividades de ensino, de pesquisa e de extensão. Será um prazer recebê-los, desejo muita sorte nesses estudos e tudo de bom. Obrigado, professora Ana, e a você que nos acompanha, muito obrigado por procurar as informações para que a sua carreira se concretize da melhor maneira e você faça parte da família, faça parte desse projeto, que é o projeto realmente de colocar a USP cada vez mais próxima da comunidade, cada vez mais contribuindo para o desenvolvimento social, cultural, econômico, educacional do nosso país. Até o próximo episódio do podcast USP e as Profissões. Eu sou Bruno Chamochumbi, nos vemos. Tchau!